Paz, graça e bem, amém? Nós estamos na série Enviados, Jesus, Missão e Glória, na última mensagem da série, na 7ª mensagem. Então, depois de 7 semanas, e no meio de uma conferência, um final de semana de conferência, a Conferência Bereanos, nós estamos encerrando a série Enviados, Jesus, Missão e Glória. E hoje nós iremos falar a respeito de enviados para amar como Jesus amou. Enviados para amar como Jesus amou. Na semana passada nós tivemos o GC e nós falamos a respeito da dificuldade, do desafio que é amar como Jesus ama. E nós iremos aprofundar o drama desse desafio hoje, mas como nós podemos de fato amar como Jesus amou. E nós somos enviados para um mundo que tem uma concepção de amor, que é uma concepção completamente equivocada, e Jesus nos envia para o mundo, para que nós amemos esse mundo, não a cultura do mundo, não os costumes do mundo, mas as pessoas do mundo, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, o Filho do Homem veio para salvar o mundo. E eu começo com a seguinte frase: será que estamos amando pelo que as pessoas são? Ou será que nós estamos amando, entre aspas, pelo que elas nos beneficiam de alguma forma? Será que estamos amando pelo que os outros são? Ou será que estamos amando porque essas pessoas nos beneficiam de alguma forma? Então eu peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, e nós iremos ler do verso 12 até o verso 17. João 13, de 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu a capa novamente, retomou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavarei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora, vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então Jesus está deixando muito claro que Ele não quer que nós sejamos apenas conhecedores da sua palavra, mas que nós pratiquemos a sua palavra. E no frigir dos ovos, ser cristão é obedecer a palavra do Senhor. Ser cristão é obedecer os seus mandamentos. Ser cristão é se deleitar na lei do Senhor. Não me diga que você é cristão se você não tem uma prática de obediência. Isso é incompatível com a conceituação bíblica do que é ser cristão. E Jesus diz: olha, vocês já sabem vocês já sabem o que vocês devem fazer, e vocês serão felizes se assim fizerem. E na noite antes de Jesus morrer, que é exatamente essa noite que está sendo narrada aqui no capítulo 13, Jesus está com seus discípulos e Jesus está treinando os seus discípulos no último treinamento que Ele vai dar para os seus discípulos antes de morrer. E como é o último treinamento que Ele faz em vida, antes de partir para a cruz do Calvário, nós podemos entender que o seu último ato junto com os seus discípulos, o seu último ato institucional com os seus discípulos, antes de ir à cruz, foi lavar os pés dos discípulos. E isso não é por acaso. A última coisa que Jesus fez, antes de ir para a cruz do Calvário, cumprir a sua missão de redenção, foi lavar os pés dos seus discípulos. Quando você está no seu leito de morte, você fala somente aquilo que é o mais importante. Você não vai falar do tanto de dinheiro que você queria ter feito, você não vai falar das coisas materiais mais fúteis que você poderia conseguir, você vai falar a respeito das coisas mais importantes. Você vai falar que você queria ter mais tempo com as pessoas que você ama. Você vai falar que você queria ter servido mais a Deus. É isso que você vai falar. Então Jesus, antes de morrer,
fala a respeito da coisa mais importante para ele, que era treinar os seus discípulos lavando os seus pés. E o lavar de pés de Jesus era uma manifestação do seu amor. E nós iremos ver como Jesus ama em 3 pontos. Em primeiro lugar, o amor que Jesus nos chama a ter não é apenas atração, é ação. Segundo, o amor de Jesus é investir e não apenas doar. Jesus investe o seu tempo, Jesus investe os seus recursos, Jesus investe o seu conhecimento, o seu capital humano. Jesus é um investidor de pessoas. E terceiro, como é que nós podemos não apenas ser atraídos pelas pessoas, mas agirmos amorosamente em relação às pessoas, inclusive em relação àquelas pessoas que a gente não gosta muito? Que coisa, não? Segundo, como é que a gente investe nas pessoas? E como é que a gente pode amar assim? Esse é o terceiro ponto. Em primeiro lugar, Jesus nos chama a não sermos apenas guiados pela atração. O amor que Jesus nos chama a ter não é atração, é ação. Jesus quer que nós hajamos. Jesus quer que nós sejamos de fato pessoas que não apenas sentamos sentimentos, com o perdão da redundância. Jesus quer que nós sejamos proativos no amor cristão. Ele quer que nós amemos as pessoas antes de gostar delas. Você já parou para pensar nisso? Que o amor vem antes de gostar? E é exatamente o contrário que a nossa cultura fomenta. Desde o início, Jesus nos mostra que amar vai além de se sentir atraído por alguém. O verdadeiro amor que Jesus quer que nós saibamos é servir e suprir as necessidades dos outros, mesmo daquelas pessoas que nós não achamos particularmente atraentes. Eu sempre conto uma história do Tim Keller. O Tim Keller, na primeira igreja que ele pastoreou, tinha um casal mala na igreja. E toda igreja tem um casal mala, toda igreja tem aquele casal que ninguém quer ficar muito perto deles, porque eles não são particularmente as pessoas mais agradáveis do mundo. E o Tim Keller disse: olha, eu preciso amar como Jesus amou. E ele disse assim: nas minhas férias eu vou intencionalmente passar tempo com esse casal que ninguém gosta. E ele fez isso. A mulher dele perguntou para ele: amor, tu vai passar as tuas férias com esse casal que ninguém gosta? E ele fez isso. E sabe o que aconteceu? No final das férias, Tim Keller e a esposa dele estavam gostando daquele casal. Por quê? Porque eles amaram o casal antes de gostar. Nós precisamos aprender a amar as pessoas antes de gostar delas. E o trabalho pastoral é assim, mas não somente o trabalho pastoral, a vida cristã é assim. Nós somos chamados a amar inclusive os nossos inimigos. Não necessariamente a gente precisa gostar deles. Mas eu digo para você que se nós amarmos ativamente até os nossos inimigos, quem sabe a gente possa gostar deles, né? Nós precisamos amar antes de gostar. Por quê? Marcos capítulo 10, versículo 45 nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Jesus então se ajoelha diante dos seus discípulos, os seus discípulos que andavam pelas estradas poeirentas da Palestina, e os seus pés, como na época não tinha tênis, os seus pés ficaram empoeirados e mal cheirosos. Jesus então se curva diante dos seus discípulos e lava os seus pés. Jesus nos ensina que o verdadeiro amor não se trata de ser um evento social aceitável. Olha, eu vou fazer um evento beneficente ou um evento de caridade. Isso não é amor necessariamente. Isso pode ser amor, mas não é isso amor necessariamente. Jesus está dizendo que o verdadeiro amor é uma questão sacrificial. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem amado sacrificialmente? Pergunte para ela. Não é bonitinho amar biblicamente. Não é bonitinho amar biblicamente. É uma decisão proativa. Será que estamos dispostos a amar dessa forma nessa noite? O amor que Jesus quer que nós adotemos não é um amor de atração, mas é um amor de ação. Não é um amor de atração, mas é um amor de ação. Será que nós amamos as pessoas até gostarmos dela? E eu faço ainda outra pergunta: amar verdadeiramente é sempre se sentir bem? Você consegue me responder essa pergunta? Amar verdadeiramente é sempre necessariamente você se sentir bem? Muitas vezes nós confundimos o amor
com o desejo de nós estarmos perto de alguém que a gente gosta. Mas sabe por que a gente gosta dessa pessoa? Porque essa pessoa faz com que nós nos sintamos bem. C.S. Lewis vai falar que isso é egoísmo. Isso é egoísmo. C.S. Lewis vai dizer que frequentemente aquilo que eu e você chamamos de amor nada mais é do que uma forma de nós satisfazermos as nossas próprias necessidades. Nós vemos isso muito hoje na nossa cultura, com o amor, ou namoro, melhor dizendo, recreacional. Os jovens namoram, né? O que é um namoro? O que é um namoro? O namoro não existia no Antigo Testamento. O namoro não existia nas sociedades mais tradicionais até 100 anos atrás. E eu estou sendo bem conservador aqui. O namoro recreacional tem a ver com a ideia egoísta de que amar, e a ideia errada de que amar é eu estar perto das pessoas que me fazem sentir bem. Só que se eu estou amando porque aquela pessoa faz eu me sentir bem, isso não é amor de verdade, isso é egoísmo. Faz sentido? Faz sentido? Eu estou com a pessoa porque ela faz eu me sentir bem. Isso não é amor de verdade. Isso é egoísmo. Em outras palavras, será que nós estamos amando pelo que a pessoa é? Ou será que nós estamos amando, entre aspas, porque essa pessoa me beneficia de alguma forma? Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Jesus quer que você redefina o que é amor. Jesus quer que você passe uma borracha naquilo que você aprendeu até hoje que é amor, e você tenha uma nova definição do que é amor. Não é aquilo que alguém pode fazer por mim, mas é aquilo que eu posso fazer por você. Vou repetir. Jesus quer que nós redefinamos o que é o amor. Não é o que alguém pode fazer por você, mas é aquilo que você pode fazer por alguém. E o mundo nos ensina que amar é nós estarmos com aquelas pessoas que suprem as nossas necessidades mais profundas. Mas isso não é o amor de Jesus. Jesus tem uma nova perspectiva de amor, onde o verdadeiro amor é nós buscarmos suprir a necessidade de outras pessoas, e é exatamente esse o caminho da satisfação. Sabe por que nós vivemos em um mundo de sociedade líquida, como dizem os filósofos contemporâneos? Todas as relações são líquidas, ninguém mais tem definitividade de nada, todo mundo namora 3 meses, 4 meses, 1 ano que seja, 2 anos que seja, mas ninguém tem a coragem de colocar um anel no dedo do outro, para que vocês firmem um compromisso de casamento. Por quê? Porque você sempre está numa lógica do que essa pessoa pode me dar. Eu não vou casar com essa pessoa se ela não pode me dar algo em troca. Eu não vou me envolver nesse relacionamento se essa pessoa não me der em troca. E as coisas não funcionam assim. Jesus nos diz: assim como eu vos amei, que é no mesmo capítulo 13, no versículo 34, Jesus diz: assim como eu vos amei, que vocês amem também uns aos outros. Sabe qual é o nome disso? A minha vida pela sua. A minha vida pela sua. Esse é o princípio do amor cristão. Esse é o princípio do amor genuíno. A minha vida pela sua. Sabe um exemplo onde isso acontece o tempo todo? Quantos são pais e mães aqui nessa noite? Se você é um pai decente, se você é uma mãe decente, você exemplifica esse princípio o tempo todo. É a sua vida pela vida do seu filho. Sim ou não? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, o tempo todo você está vivendo pelo seu filho. Você abre mão do seu conforto pelo conforto do seu filho. Você nunca entra na equação do benefício. Sempre você come por último, para que no caso dos homens, para que a sua esposa e os seus filhos comam primeiro. No caso dos homens que não têm filhos, você não come para que a sua esposa coma. Isso é a minha vida pela sua. E eu sei que nem sempre a coisa mais agradável, nem sempre a coisa mais docinha do mundo é você amar aquelas pessoas difíceis. Quantos tem pessoas difíceis na família aqui? Levantem a mão. Quantos tem uma mala na família aí? Levanta a mão. O irmão ali fez assim, ó, ele... Mas às vezes a gente acha que a gente está perdendo tempo amando essas pessoas, sim ou não?
Pastor, para que diacho que eu vou... Olha ele, olha. Não tem como, pastor. Mas eu quero dizer para você, muito embora pareça contraditório, quando você ama a pessoa que não merece, e ninguém merece ser amado, no fim das contas ninguém merece ser amado, e você sabe disso. Quanto mais você vive segundo o princípio da minha vida pela sua, que é o princípio de Jesus Cristo, mais a sua vida encontra significado verdadeiro. Quando você ama pessoas que não merecem, você parece um pouco mais com Jesus. E quando você parece um pouco mais com Jesus, a sua vida tem significado verdadeiro. A sua vida tem propósito verdadeiro. E é isso que Jesus quer que você entenda nessa noite. Então, esse é o primeiro ponto para que nós entendamos o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele é um amor não guiado pela atração, mas é um amor guiado pela ação. Você já parou para pensar qual é o segredo de casamentos que duram 50, 60 anos? Esse pessoal que casa com 20 anos e só separa depois que um morre, quando eles estão na casa dos 80. Será que existe atração física, pelo menos, quando você é uma senhora de 80 anos de idade? Quando muitas vezes você está numa cadeira de rodas, quando muitas vezes você usa uma fralda geriátrica, porque você não consegue nem ir no banheiro direito? Existe amor guiado pela atração nesse tipo de relacionamento? Não existe. Mas existe o amor verdadeiro da minha vida pela sua. Segundo lugar, o amor bíblico, o amor de Jesus não é investir apenas, o amor de Jesus não é apenas doar, mas é investir. Jesus é um investidor de pessoas. Jesus, ele investe em pessoas que não estão necessariamente prontas, e ele investe nessas pessoas já vislumbrando o que essas pessoas vão se tornar a partir do trabalho do Espírito dele nas vidas dessas pessoas. E ele faz isso com todos nós. Pergunto para você, 5 anos atrás, quem aqui é crente há 10 anos pelo menos? Quem aqui é crente há 10 anos? Beleza, vou perguntar para você, quando você era mais... Não, vou refazer essa pergunta. Existe algum pecado que você não vencia há 5 anos atrás que hoje você vence? Amém? Jesus estava investindo em você 5 anos atrás. É isso que eu estou querendo que você entenda. Quem é crente há 20 anos aqui, pelo menos? Cristina, existe algum pecado que você vence hoje, que há 20 anos atrás você não conseguia vencer? Alguns pecados. Jesus estava investindo em Cristina há 20 anos atrás. Jesus é um investidor de pessoas. Ele não simplesmente dá salvação para Cristina. Ele não simplesmente doa coisas para a gente. Ele investe na gente, através do agir santificador do seu Espírito. E é isso que nós precisamos entender. Jesus tem um objetivo muito claro quando ele se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. E ele diz em João capítulo 13, versículo 8, olha discípulo, ele fala para Pedro, melhor dizendo, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem comunhão comigo. Tu não tem comunhão comigo. Em outras palavras, Jesus não quer simplesmente lavar os pés de Pedro, simplesmente por lavar. Jesus quer que Pedro seja purificado. Semana passada a gente descobriu qual é o significado de lavar os pés. É purificação. Jesus não quer simplesmente lavar os nossos pés. Jesus quer nos transformar através da lavagem que Ele nos dá. E assim também deve ser o nosso amor. O nosso amor deve ter um propósito. Não apenas doar tempo, não apenas dar uma cesta básica, não apenas doar uma quantia financeira, não apenas pagar a conta de luz ou a conta de água de um irmão da igreja que está necessitado, através da caridade cristã. Nós queremos que essas pessoas sejam transformadas. E perceba, Jesus fez isso também. Quando nós lemos Hebreus capítulo 12, nós lemos o seguinte: Ele, Jesus, suportou a cruz porque Ele tinha uma alegria diante dele. Jesus, presta atenção nisso, gente. Jesus foi para a cruz e Ele foi suportar os horrores da cruz. Ele foi suportar a vergonha da cruz. Ele foi ser esmagado debaixo da ira do seu Pai. Hebreus capítulo 2 nos diz o que fez Jesus suportar aquilo. Ele diz assim: Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta.
Em outras palavras, Jesus estava aqui na cruz, mas diante dele, ele tinha um prêmio que ele estava olhando. Quantos entendem, digam amém. Jesus estava olhando para um prêmio que o fez suportar o fato dele estar na cruz do Calvário. Em outras palavras, o verdadeiro amor investe para o futuro, observando pela fé o que a pessoa pode se tornar e aquilo que ela de fato vai se tornar. Esse é o princípio de todo discipulado a propósito. Toda vez que você for discipular alguém, aquela pessoa raramente vem pronta. Geralmente você dá 5 passos para trás e 5 passos para frente e 6 passos para trás. E semana após semana você se senta com aquela pessoa e você está investindo o seu tempo naquela pessoa, um tempo que você nunca mais vai ter de volta. Isso é ser cristão de verdade. Agora, hoje em dia tem um demônio chamado individualismo, e ninguém mais quer investir nada em ninguém. Isso não é ser cristão, sinto te informar. Ninguém mais quer trabalhar voluntário, ninguém mais quer fazer a minha vida pela sua, ninguém mais quer amar como Jesus amou. Todo mundo quer algo em troca. Isso não é amor, isso é egoísmo. Jesus estava com um prêmio na frente. E qual era o prêmio? Nós éramos o prêmio. Era como se Jesus chegasse para Paula e dissesse assim: Paula, é o seguinte, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou ser esmagado debaixo da ira de Deus, eu vou suportar os terrores do inferno, eu vou suportar a separação do meu pai. Mas quer saber de uma coisa, Paula? Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque eu estou vendo o que você vai se tornar. Você vai se tornar uma pessoa santa. Você vai se tornar uma pessoa que ama a minha lei. Você vai se tornar uma pessoa que ama as coisas que eu amo. E todos nós estamos nessa mesma categoria. Jesus estava na cruz olhando para o Dimas. Jesus estava na cruz olhando para o Isaac. Jesus estava na cruz olhando para vocês. Jesus estava na cruz olhando para a sua igreja. E para o que essa igreja se tornaria um dia gloriosa, sem mácula, sem mancha, pura, irrepreensível. É para isso que ele estava olhando. E o amor que nós devemos ter é esse amor. Pais também e mães exemplificam isso. Você está investindo no seu filho. Muitas pessoas que não desistem dos seus casamentos estão investindo no seu cônjuge. Eu não desisto do meu cônjuge porque eu estou vendo o que Deus vai fazer nele pela fé. Amém? Eu não desisto do meu filho porque ele vai ser liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não desisto dessa situação porque eu sei que Deus vai entrar com providência. Eu não desisto de lutar porque a palavra do Senhor diz que em Jesus o meu trabalho não é em vão. E é isso que nós devemos ter em mente. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer que nós desenvolvamos. Sim, adivinha, eu fico animado só de pensar no que a nossa igreja será daqui a 10 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico animado em pensar em quantas ponto-bereias vão estar espalhadas pela cidade, talvez no interior do estado, talvez em outros estados. É o reino de Deus vindo. E ele começou como um grão de mostarda. Não é isso que a palavra de Deus diz? O reino de Deus começa como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Desse tamanhozinho assim. E aí ele vai crescendo. Crescendo. E ele se torna uma hortaliça que toma toda a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Cada ato de serviço, cada manifestação de misericórdia deve ter um só objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é esse objetivo? Focar na transformação das pessoas e não somente em suprir a necessidade das pessoas. É por isso que a gente ainda não teve a condição de fazer uma ação social. A gente está com 3 anos de igreja, né? Recentemente a gente se organizou com CNPJ próprio e tudo certo, tudo mais. Mas na primeira igreja a gente tinha ação social. E era engraçado que eu adorava essa estratégia que a gente só entregava a cesta básica depois do sermão, né? Quem quiser cesta básica tem que ficar para o culto. Por quê? Porque eu não quero suprir a necessidade daquela pessoa com um pão que perece. Quantos entendem isso? Aquele feijão, aquele arroz que eu estou dando para aquela pessoa, ele vai matar a fome daquela pessoa por um mês, às vezes 20 dias. Mas a palavra do Senhor é um alimento que jamais se esvai. A palavra do Senhor é um alimento que jamais se esgota. E é isso que nós queremos para as pessoas. C.S. Lewis vai falar a respeito disso também, quando ele diz que
Através das nossas ações, através do nosso investimento, nós podemos trazer as pessoas para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. E através do nosso investimento nas pessoas, nós queremos trazer essas pessoas para mais perto do Senhor. Nós queremos trazer essas pessoas para que elas tenham comunhão com Jesus. Nós queremos investir o nosso tempo, nós queremos investir os nossos recursos, nós queremos investir as nossas estratégias, nós queremos gastar o nosso capital humano. Você que é jovem, e aqui eu falo jovem de uma maneira muito ampla, né? Hoje uma pessoa com 40 anos é uma pessoa jovem, tem qualidade de vida. Hoje é uma pessoa que, né, está saudável, salvo algumas exceções, né? Tem gente que está com 40 anos, está acabado. Eu estou com 3 anos de pastorado, eu estou com vários cabelos brancos. Minha esposa está aqui para me... vários, né? Mas o que eu estou querendo dizer, eu estou com 30 anos, eu fiz 30 anos em abril, né? E aí você tem 40, você tem 35, você tem 45, você tem 50. Se você se cuidar bem, você ainda vive aí mais uns 25, 30 anos. É bastante tempo. E você pode investir o seu tempo, você pode investir os seus recursos na obra de Jesus, na obra do Senhor. Você pode investir as suas energias, os melhores anos da sua vida na obra do Senhor. Faça coisas hoje que quando você tiver 60, 70, 80 anos, você olhe para trás e você não se arrependa, dizendo assim: olha, eu queria ter feito aquilo naquela idade. Não passe por isso. Sirva ao Senhor. Ame as pessoas, invista o seu tempo nas pessoas. Plante uma igreja. Por que você não planta uma igreja? Pastor, mas eu sou da Ponto Bereia. A gente te envia, vai plantar uma igreja. Não tem ninguém aqui que quer plantar uma igreja? A gente ajuda, a gente dá todos os materiais, a gente dá as músicas, a gente dá tudo. Traga o reino de Deus para cá, invista as suas energias, invista tudo o que você tem nesse trabalho. O amor para o qual Jesus nos chama é mais do que dever ou atração, é um investimento. Para quem investe aí na bolsa de valores, quem investe aí no mercado de capitais, você sabe como é que as coisas funcionam. Você coloca um pouco de dinheiro hoje, para daqui a 20 anos você colher aqueles juros compostos, né? E aquele montão de dinheiro. Isso é investimento. E assim também são nas pessoas. Investe nas pessoas, traz as pessoas para perto, ensina a palavra para elas. Ensina o seu filho, se você tem filho que toma todo o seu tempo, invista o seu tempo nele para que ele seja um homem de Deus, para que ele seja uma mulher de Deus, para que ele não cresça e abandone a fé, como os filhos de muitos crentes fazem, infelizmente. É um investimento para que as pessoas possam se tornar aquilo que Deus sonhou para cada uma delas. Agora, pergunte para você mesmo nessa noite: será que eu estou dando apenas porque eu devo doar, porque é uma obrigação que eu tenho, porque é o desencargo de consciência? Ou será que você está investindo na vida das pessoas? Faça essa pergunta para você mesmo nessa noite. Agora, qual é o problema? Nós, você e eu, confundimos. Nós temos um grande problema em confundir amor com sentimento. Nós achamos que amar é um sentimento, quando na verdade a Bíblia nos ensina que amar é uma ação. Amar é uma decisão, mas não somente uma decisão, porque muitas vezes nós tomamos uma decisão e nós não cumprimos a nossa decisão. Como por exemplo, está chegando o final do ano e vários de vocês vão decidir que a partir de janeiro vocês vão entrar na academia e agora vai dar tudo certo. Mas uma coisa é vocês decidirem que vocês vão mudar de vida, outra coisa é de fato, em janeiro vocês mudarem de vida, de fato. Existe uma diferença muito grande de você decidir e de fato praticar. O amor verdadeiro não é um sentimento, mas é uma ação. A cultura que você vive, a cultura que eu vivo diz assim: olha, ame quem te ame de volta. Seja feliz com aquelas pessoas que te agradam e não permita que ninguém pise no teu calo. Não é isso que as pessoas dizem? Não é isso que a cultura diz? Ah, pastor, eu sou crente, mas não pise no meu calo. Você não é crente, você está se enganando, você está perdendo seu tempo. Vai viver sua vida, vai para o bloquinho, vai dormir, vai fazer alguma coisa da sua vida. Você não é crente, sai daqui, ou então vem para cá, né? E a gente vai te ensinar o que é ser crente de verdade, o que é ser um cristão de verdade. O amor não depende de atração, o amor não depende de conveniência.
Esse é o segredo de casamentos duradouros. Esse é o segredo de casamentos duradouros e felizes. Porque se você baseia todo o seu casamento e os seus relacionamentos mais duradouros nesses aspectos transitórios de atração, de aparência, o seu casamento não vai durar. Tem dia que eu acordo morto de amores pela minha esposa. Tem dia que eu não acordo particularmente apaixonado por ela. Mas sabe por que vez após vez eu consigo me reapaixonar pela Lorena? Quantos querem saber, digam amém. Pode dizer? Sabe por que eu me reapaixono vez após vez pela minha esposa? É porque existe um compromisso perene. Essa base de amor, ela existe. Ela existe. É um negócio que existe, é um fundamento sólido. Eu fiz um voto diante de Deus. E esse voto, ele existe. E em cima desse voto, desse substrato, dessa base concreta, sólida, é um solo fértil para que o meu amor e minha paixão pela minha esposa possam florescer de vez após vez após vez. É assim que as pessoas se apaixonam, se mantêm apaixonadas durante 60 anos pela mesma pessoa. Existe um pacto, existe um negócio perene, existe um amor que não está baseado em conveniências ou em atração, mas existe um amor que está baseado em uma ação, em uma decisão. E é isso que nós precisamos entender, queridos irmãos. É isso que nós precisamos entender. Jesus quer nos mostrar um caminho diferente. Amar quando não sentimos vontade. Amar quando não sentimos vontade. Amar quando não estamos afim. E por nós mesmos nós não conseguimos. Essa que é a verdade. A nossa natureza tende a se afastar do sacrifício. Nós odiamos compromisso. Odiamos compromisso. Eu sei que existem algumas pessoas que quando vai chegando o compromisso do GC, vai, nossa, GC. A gente odeia compromisso. Isso é da nossa natureza. Está chegando o culto, 5:30 da tarde. É isso. Jesus nos oferece um caminho melhor. Assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Assim como eu me entreguei por vocês, se entreguem uns pelos outros. Assim como eu fiz aquilo que eu fiz, e fiz o que precisou ser feito, façam o que vocês precisam fazer, para que esse amor seja materializado, não somente como decisão, mas como ação concreta. Ação concreta. O amor de Cristo é um amor expresso em João capítulo 13, versículo 34, mais uma vez. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora, nós já vimos que o amor verdadeiro, ele não é simplesmente atração, mas ele é ação. Nós já vimos também que o amor verdadeiro, ele não é simplesmente doar, mas ele é investir. Aí surge a pergunta: como é que nós podemos amar assim? Como é que nós podemos amar de fato? Como é que nós podemos fugir da lógica mundana que diz que eu só devo amar aquelas pessoas que me fazem bem, quando na verdade isso só demonstra o quão egoísta eu sou? Como é que eu fujo do egoísmo? Como é que eu posso me libertar da ditadura de viver para mim mesmo? É uma ditadura isso. E poucas pessoas se lembram disso. Viver para si mesmo é uma ditadura que te aprisiona. É uma ditadura que tira todas as suas possibilidades de viver uma vida plena e satisfatória de verdade. Como é que você se foge disso? Como é que você se desvencilha disso? Como é que você se liberta dessa ditadura? E o segredo está em perceber que Jesus lavou os nossos pés. Jesus lavou os nossos pés, e se nada mais mexer com você, que isso mexa com você profundamente. O Rei do Universo desceu da glória, assumiu a posição de escravo e lavou os nossos pés. Ele, que é o Senhor do Universo, se humilhou, tomou a forma de servo, morreu a forma de morte mais humilhante que pode existir, destinado ao criminoso mais perverso e mais pernicioso. E esse Jesus, que não precisava, desceu até nós,
e Ele veio lavar os nossos pés. Sabe o que isso quer dizer na prática? Jesus veio do céu para lavar os nossos pés. E o que é lavar os pés? Nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça, nos empoderar pelo seu Santo Espírito para nos ajudar a vivermos uma vida de amor verdadeiro, não uma vida guiada pelo amor da atração, porque isso é simplesmente egoísmo. Eu só estou com a menina porque ela é bonita, né? E aí eu caso com ela, e quando a beleza sai, o casamento sai também, né? Não é isso que acontece por aí? Não é isso que Jesus quer para nós. Jesus tem um caminho melhor para nós. Jesus tem um caminho melhor para nós. Eu pergunto para você nessa noite: você já permitiu que Jesus te purifique? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você tem confessado os seus pecados a Deus todos os dias? Todos os dias, todos os dias, todo santo dia, você tem confessado o seu pecado a Deus. Você tem confessado o pecado da sua casa. Você que é autoridade espiritual na sua casa, confessa o pecado da sua casa. Maridos, confessa o pecado da sua esposa. Pastor, mas nem eu estou bem assim. Problema seu. Se organize na presença de Deus. Purifique seu coração, marido. Pare de ver pornografia, pare de ver Instagram. Busque a Deus. Seja santo, seja um santo homem de Deus, seja um homem de oração, vive em espírito de oração. Fale mais com Deus do que fale com sua esposa. Você já foi purificado por esse sangue, e Ele precisa te purificar. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos mostra uma verdade desconfortável. Eu e você somos mais pecadores do que imaginamos. Não apenas fazemos coisas erradas, mas até as boas coisas que fazemos, às vezes, na grande maioria das vezes, é motivada, se não todas as vezes, são motivadas pelas motivações erradas. Eu quero fazer caridade para as outras pessoas me verem. Eu quero fazer caridade para eu me sentir bem comigo mesmo, e não para glorificar o nome de Deus. Motivações erradas. Nós somos muito pecadores, até nas coisas boas que fazemos, porque não queremos fazer as coisas para a glória de Deus, mas para que as outras pessoas nos vejam, ou para que a gente se sinta bem conosco mesmo, né? Pecado. Precisamos entender que Jesus teve que morrer, e somente a morte dele foi suficiente para nos salvar. É isso que diz Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E eu pergunto para você mais uma vez nessa noite: você já permitiu que Jesus lavasse os seus pés? Você já fugiu do amor de atração? Você já começou a amar ativamente? Você já permitiu que Jesus mudasse a definição de amor na sua cabeça? Você já começou a investir nas pessoas e não apenas doar como um desencargo de consciência? Você já permitiu que Jesus lavasse os seus pés? Não se trata de fazer boas obras aqui ou ali. Não se trata de seguir o exemplo de Jesus, mas de receber o perdão dele e fazer as coisas com a motivação correta, amar com a motivação correta, servir com a motivação correta. No fim da história do capítulo 13, Pedro se arrepende. Claro que ele vai pisar na bola depois, algumas horas depois, mas naquele momento ele se arrepende. Ele diz assim: Jesus, então lava os meus pés. E eu e você precisamos pedir que Jesus também lave os nossos pés. Eu e você precisamos pedir que Jesus de fato lave os nossos pés. Quando você pede que Jesus lave os seus pés, esse é o começo para que você viva uma vida de transformação. Você quer ver uma mudança substancial no seu casamento? Você precisa pedir que Jesus te purifique. Você precisa conhecer esse amor. Se você não conhecer esse amor, você não tem como amar. E é isso que Jesus pede, e Jesus ordena que todos se arrependam e todos cheguem ao conhecimento salvífico de Deus. E é isso que nós precisamos nessa noite, para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Cadê os crentes em Jesus aqui nessa noite? Crentes em Jesus, vocês foram lembrados dos seus deveres nessa noite. Quantos foram lembrados do seu dever de amar, não movido pela atração, mas movido pela ação? Quantos foram lembrados que vocês precisam investir em pessoas e não apenas doar? Crentes em Jesus, vocês foram lembrados dos seus deveres nessa noite.
Em primeiro lugar, amem com ações e não apenas com palavras. Maridos, lavem os pés das suas esposas, amando elas como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Isso serve para esposos que já são casados, para quem vai casar ainda, para quem já está noivo. Isso serve para aqueles que ainda vão conhecer alguém e vão casar. Maridos, amem as suas esposas, honrem as suas esposas, estimem as suas esposas. Não amem apenas com palavras, amem com ações. Esposas, respeitem os maridos de vocês. Respeitem os maridos. Deixem os maridos de vocês serem homens, maridos de verdade. Filhos, amem com ações. Obedeçam os pais de vocês no Senhor, porque isso é justo. Maridos, homens, filhos do sexo masculino, purifiquem o coração de vocês. Parem de ver pornografia. Vocês não têm como vencer o inimigo confraternizando com o inimigo. Não faz nenhum sentido você querer vencer o inimigo confraternizando com o inimigo. Honrem a Deus, sejam obedientes, sirvam com ações. Pais, invistam nos seus filhos, amem com ações. Perguntem-se a si mesmos: será que eu estou disposto a agir em amor, mesmo quando eu não me sinto bem? Será que o meu amor é um amor que é movido por conveniência? 2. Invistam na transformação de pessoas. Jesus não apenas doou o seu serviço lavando os pés mal cheirosos e empoeirados dos seus discípulos. Jesus investiu tempo com eles, 3 anos investindo tempo com seus discípulos, todos os dias com eles, todos os dias trazendo eles para a mesa, todos os dias confrontando os seus pecados, todos os dias consolando os seus discípulos, todos os dias dando o seu colo, dando o seu ombro para que os seus discípulos pudessem ser consolados. Invistam tempo nas pessoas. Pais, eduquem os seus filhos. Não é a minha responsabilidade educar os filhos de vocês. Invistam educação nos seus filhos, e não apenas pagando colégio bom ou colégio caro. Invistam tempo discipulando o coração dos filhos de vocês. Isso é tempo, dá trabalho, mas essa é a vida de vocês. Você não vai ter uma vida melhor do que essa. E se você quiser ter uma vida melhor do que essa, não a qualquer custo, você não quer pagar para ver. O amor de Cristo é um investimento na vida do nosso próximo. Discipule alguém, abra uma célula, abra um GC. Pastor, eu quero liderar um GC só com gente ruim. Amém, glória a Deus. E 3, permita que Jesus lave os seus pés. Permita que Jesus lave os seus pés. Primeiramente, para você que não é salvo em Jesus Cristo, você diz que você é crente, mas você não vive uma vida de obediência, você não é crente. Ser cristão é necessariamente você viver uma vida de obediência a Deus, você amar a lei de Deus, amar as coisas que Deus ama. Pastor, eu não gosto de orar, não gosto de ler Bíblia. Tem algo muito errado. Você precisa do banho. Quantos lembram do banho? Existe uma diferença entre o banho e a lavagem de pés, né? Quem estava aqui na semana passada? Você precisa de um banho. O banho do Espírito, o banho da purificação do Espírito. Mas existem aquelas pessoas que já são cristãs e que precisam de lavar os pés todo dia. Isso é confessar os seus pecados, buscar a Deus em santidade, guardar os olhos, largar o Instagram. Sai do Instagram, sai do TikTok, vai buscar Deus. Vai estudar uma prova, vai estudar inglês, sei lá, vai dormir, vai buscar Deus. Você precisa ser lavado todos os dias. Quantos entendem? Digam amém. Permita ser lavado. Aceitem Cristo e aceitem a sua purificação. E agora, com o coração crente, recebam a bênção de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. A Ele, a esse Deus, seja a glória nessa igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém, amém e amém.